crescendo o Clube do Bilhão. Isso mesmo, o Clube do Bilhão. Bilhão em dívidas. Em dívidas. Clubes brasileiros que conseguem alcançar a incrível marca de 1 bilhão em dívidas. Tivemos na quinta-feira, né, a notícia veiculada pelo jornal Estado de Minas, né, notícia inclusive apurada pelo jornalista Jair Carvalho, sobre a dívida do Atlético Mineiro, né? E essa informação, inclusive, depois foi publicada por outros portais, como o UOL, como o Globo Esporte, todo mundo divulgando essa informação. Atlético Mineiro chegando a uma dívida de 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Tudo isso com mecenato, com dinheiro de torcedores milionários que a todo instante é colocado no clube, né, para a contratação de muitos jogadores, um elenco bem caro e mais caro ainda para essa temporada em relação à de 2020, e o Atlético caminhando nessa direção, né. Até escrevi sobre isso no meu blog no All Sport e fiz algumas ressalvas, né. Por exemplo, claro, quando você fala de dívida do Atlético, muitos torcedores do Atlético ignoram o que aconteceu com o Cruzeiro e não, que nada, com a gente é diferente, muito comum isso. Não é preciso ser igual ao que aconteceu no Cruzeiro. O que houve com o Cruzeiro é algo sem precedentes. O Ministério Público, a polícia foi lá, um caso bem mais grave do que um estouro financeiro, né? Mas uma cruzeirada não consiste especificamente em fazer tudo isso. Você pode ter uma cruzeirada só se arrebentando financeiramente, como aconteceu com o Cruzeiro. Que, aliás, pelos cálculos de especialistas, né, pessoas que analisam os balanços, né, estimativas desses profissionais apontam uma dívida em torno de 1 bilhão, pelo menos, para o Cruzeiro quando for divulgado o balanço do clube. Lembrando que no mês de abril, né, que começa agora, essa semana, os clubes são obrigados a divulgar os balanços financeiros. O Corinthians antecipou esse anúncio, né? Esse anúncio aconteceu na madrugada de sexta-feira para sábado e surpreendeu muita gente, porque foi rápido, né? No ano passado saiu com atraso e tudo mais. 956,9 milhões, ou seja, 957 milhões praticamente, a dívida do Corinthians, segundo o documento assinado pela empresa de consultoria que legitima esse balanço do Corinthians. Detalhe, ainda tem o estádio, é isso fora o estádio, então o Corinthians passa fácil da casa do 1 bilhão. Esse é o grande presidente do clube do bilhão hoje, em dívidas, é o Corinthians. Agora, como pagar essa dívida, né? Esse é um grande problema, né? Mudou a presidência, mas é o mesmo grupo político, a gente não pode esquecer disso. A dívida cresceu com as pessoas, o grupo político está no poder, já exercendo o comando do clube nos últimos anos, e cresceu de forma assustadora, sem títulos relevantes, porque 18, 19 e 20, os 3 últimos anos de mandato anterior e dívida disparando, só ganhou o Campeonato Paulista e olha lá. Bem, outro clube que tem também estimativas de dívida em torno de 1 bi é o Botafogo. O Botafogo, também os especialistas estimam que o Botafogo deve bater a casa de 1 bilhão em dívidas quando anunciado o seu balanço nas próximas semanas, dentro de aproximadamente um mês e um pouco mais. Bem, o caso do Botafogo é muito grave, porque o Botafogo não tem receitas volumosas, como, por exemplo, o Corinthians é capaz de gerar. Então fica mais complicado ainda para o Botafogo conseguir equacionar essa sua gigantesca dívida. O Vasco da Gama, pelos cálculos desses especialistas que o canal ouviu, eles dão conta que o Vasco deve bater uma dívida na casa dos 750 milhões. Tá? E o São Paulo também está crescendo suas dívidas em torno de 650 milhões. Outros clubes que devem apresentar dívida crescente são Flamengo e Palmeiras. Isso mesmo, os bem geridos também vão apresentar dívidas maiores. Mas aí é uma ressalva. Esse balanço ele se refere a 2020, ou seja, os números de dezembro do ano passado. A temporada de 2020 invadiu até março de 2021, quando terminou a Copa do Brasil. O Brasileirão terminou no dia 26 de fevereiro. Isso significa que receitas de televisão, né, que agora no Brasileirão são pagas só ao final da competição, elas só vão aparecer adiante, porque elas não foram geradas ou pagas em 2020, elas ficaram para 2021. Porque, por exemplo, no caso do Brasileirão, é feito todo aquele cálculo do pay-per-view, quem vendeu mais pay-per-view, audiência, colocação no campeonato, e aí você estabelece quanto cada um vai ganhar.
E não é possível fazer isso antes de acabar o campeonato. O mesmo vale para a premiação da Copa do Brasil. A poupuda premiação da Copa do Brasil, que o Palmeiras levará como campeão e o Grêmio leva também uma bem significativa como o segundo colocado, o vice-campeão, que também é uma premiação muito boa, a do mata-mata nacional para o vice. Só acabou em março, então evidentemente não entra no balanço. E até a Libertadores, que o Palmeiras ganhou, também terminou em janeiro, né? Então o campeão, o Santos, vice-campeão, tudo isso entra depois. Inclusive, esses integrantes do Clube do Bilhão, né, que tiveram seus campeonatos, suas participações, aliás, do Campeonato Brasileiro invadido o ano de 2021, evidentemente, também terão receita de TV. Elas vão amenizar um pouquinho essa dívida, mas não tanto, né? Agora, em caso de Palmeiras e Flamengo, aí sim, Flamengo campeão brasileiro, muito pay-per-view, premiação mais o pay-per-view, Palmeiras campeão da Libertadores da Copa do Brasil, mais o pay-per-view também, não vai ser tão volumoso, o Palmeiras não fez uma campanha tão boa no Brasileirão, lembrando que é o Brasileirão que movimenta a grande venda do paguei para ver, né, no futebol brasileiro, e o Grêmio também vai ganhar uma grana boa, certamente por conta do vice-campeonato da Copa do Brasil. Então, o caso de Palmeiras e Flamengo é diferente, a dívida não deve chegar nesses patamares, mas eles têm muito a receber, digamos assim, a ser registrado e que não entra nesse balanço. Então não deve ficar um valor tão alto. No geral, todo mundo deve ter dívida crescente nesse ano, isso é do mundo inteiro, praticamente, por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas os casos desses clubes são muito preocupantes. Tá? O Atlético entrando numa roda viva, investindo muito e criando uma dívida volumosa, né? Como eu disse, nós temos o shopping, os torcedores falam muito isso, né? Tem o shopping, sim, mas já venderam uma parte do shopping e você não pode pensar em montar time de futebol vendendo, acabando, desfazendo do seu patrimônio. Uma hora essa fonte seca. Você tem que ter uma gestão equilibrada. O Atlético faz investimentos muito pesados e vê sua dívida crescer. O mesmo Corinthians, que já era algo que vinha acontecendo nas últimas temporadas, nos últimos anos, né? E agora chega nessa casa de 1 bilhão. Botafogo e Cruzeiro ameaçando chegar a esse patamar, o que é muito perigoso, que os dois estão na Série B. O mesmo vale para o Vasco, com a dívida um pouco menor, mas também na segunda divisão do futebol brasileiro. Então é uma situação para lá de preocupante do Vasco da Gama, né? Embora também tenha um potencial de arrecadação muito maior do que, por exemplo, do Botafogo e até do Cruzeiro, eu imagino. Tem a torcida maior e nacional, mas é uma torcida que não está sendo ativada, digamos assim, como o Vasco poderia, porque falta uma gestão capaz, uma união política no clube também para conseguir atingir esses níveis, né? E temos aí o caso do São Paulo, que também veio aí o novo presidente, o Casares, com um discurso, mas está investindo. Está investindo em jogadores de oportunidade, mas você vai colocando mais despesa no futebol. Mas contratamos o Éder, ele veio de graça para o São Paulo. Sim, ele vem sem pagamento de multa, mas ele custa um dinheiro. É luvas, é salário, é tudo isso. Enfim, vejamos em abril, com a publicação até o final de abril de todos os balanços, a gente vai ter uma noção mais clara e mais adiante aquela análise muito profunda que o pessoal do Itaú BBA, comandado pelo César Grafietti, com o qual costuma nos presentear, né? Faz uma análise detalhadíssima das dívidas. Hoje o torcedor tem que ficar ligado nisso, gente. Não dá mais para bancar o ingênuo. A informação está aí. O torcedor tem acesso à informação e tem que ficar ligado nessas dívidas dos seus clubes de coração e cobrar daqueles que levam os clubes para esse buraco. E não cobrar do jornalista dos jornalistas, né, que estão alertando para esse caminho perigoso. É isso. Valeu e saudações.